O Bahia tinha interesse, era o grupo que estava mais montando a proposta, procurando Juba de forma mais efetiva, e assina, né, de acordo com o GE, um pré-contrato a partir de 1 de setembro. E eu digo uma coisa: o mais importante nesse momento para o esporte é, a torcida não entrar na onda de queimar o jogador. A bolha do Twitter acho que já entrou. A bolha do Twitter entrou, mas a bolha do Twitter mas enfim, geraria. eu tô falando de bolha porque eu citei só a bolha pela greve que foi essa semana, né? A bolha do Twitter assumiu Santa Cruz e quase acaba com Santa Cruz. A bolha do Twitter levaria qualquer clube ao colapso, né? Então não é para seguir bolha do Twitter. Futebol precisa de frieza, tá? Futebol deve ser feito com frieza. E é importante utilizar a Juba como o esporte planeja utilizar a Juba e como o próprio Juba sempre colocou para o esporte que tem interesse de fazer. Terminar o Campeonato Pernambucano, terminar a Copa do Nordeste, jogar a Copa do Brasil até onde o time conseguir andar e disputar 27 partidas do Campeonato Brasileiro. Tá pago se fizer isso. O esporte não tem que ser bonzinho com o Juba. Os dois precisam ser profissionais. E a torcida que não precisa ser profissional, tá? A torcida não precisa ser profissional, mas a torcida precisa ter um comportamento de frieza, tá? Um comportamento de frieza para entender o momento, entender a importância de Juba para o time, entender a entrega positiva que Juba vem dando ao esporte e com essa entrega positiva estender esse período dele enquanto tiver contrato. A gente tem que parar com essa história, assinou o contrato com outro time, é um cabra safado, é um traidor, não presta mais, vai fazer corpo mole. Cada vez que ele errar um cruzamento, cada vez que ele chutar a bola para fora, dizer que o cara não quer mais vestir a camisa, que já está pensando no Bahia, que já está pensando no City, que já quer ir para Manchester. Que vão dizer tudo isso, né? Então, ser frio, utilizar o jogador o máximo possível. O jogador ninguém tem uma vírgula para falar de desempenho, de entrega, de vontade de Juba até aqui. E ele já tinha deixado muito claro que não ia ficar no esporte. Então, se ele assinou com Bahia, com Botafogo, com Crystal Palace, com quem quer que ele assinasse, não importa. Juba já tinha deixado muito claro, os empresários já tinham deixado muito claro que nenhuma proposta, nenhum valor, nada que o esporte colocasse na mesa seria aceito. E não foi. Tá? Não vejo grandes impactos, né? Porque já se esperava isso, todos do esporte já esperavam isso. Agora eu espero que a direção do esporte cumpra o que pretende, que é utilizar o jogador até o máximo possível, que é o dia 31 de agosto. Repito, todo Pernambucano, toda a Copa do Nordeste, o que der para andar na Copa do Brasil e 27 rodadas da Série B. Depois substitui. Tá? Eu acho que esse é o X da questão. Um outro cenário que eu poderia considerar é o Bahia chama o esporte agora e faz assim: vamos colocar alguns jogadores para negociação para a gente trazer Juba agora para o início da Série A? Aí pode ser. Aí o esporte pode analisar. Mas aí o esporte sinalizou o tempo todo que não queria isso, assim, não faz sentido agora. Mas veja só, o Bahia, né? O Bahia tem jogadores interessantes que podem vir. Então. Enfim, conclua o seu pensamento. Não, então é isso, assim. Se é para liberar com um pacote, tá? Que fortaleça o esporte até o último dia, né, da Série B. E aí tem que ser um pacote contundente do Bahia. Não é para também mandar o terceiro reserva, o menino da base. Seria jogadores de um peso maior, tá? O próprio Mugni, o Jacaré, né, que são jogadores que foram da Série B, que o Bahia não planejava usar, mas hoje são até importantes para o Bahia. Esses caras poderiam vir, sim. Vamos lá. O melhor cenário para o esporte é o que Fred escreveu. É contar com Juba. Até o último dia, até 31 de agosto. Até o último dia que ele tiver o contrato. Talvez vai ser se ele permanecer, vai ser uma relação diferente com a torcida, mas acho que a torcida, se ele continuar jogando bola, acho que só vai lamentar que o cara saia em algum momento, mas, pô,
Se o cara continuar sendo do jeito que ele foi, porque com toda essa negociação, esse pré-contrato, não é que ele não estava valendo para assinar hoje. Já tem alguns dias que ele já podia ter feito isso aí e o cara continuou rendendo. Não fez uma boa partida contra o Santa, mas tinha feito boas partidas anteriores e a questão do pré-contrato estava valendo. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra, na minha opinião. Para o esporte seria o ideal, como o Fred falou, jogar a reta final do Pernambucano, da Copa do Nordeste, jogar a Copa do Brasil, até onde o time for, jogar 27 de rodadas até 27, né? Claro, pode ser suspenso, pode ser lesionado, enfim, mas até 27 rodadas, e o campeonato tem 38. Assim, é o campeonato quase todo. Essas 27 rodadas, se ele mantiver esse nível, ele pode ser um desempenho que ele pode, em termos de rescisão contratual dos direitos econômicos, da venda dos direitos econômicos, de não render um centavo, mas ele pode ser uma peça importantíssima para capitalizar o clube de uma forma muito maior, que seria o acesso, que eu imagino que com ele em campo, talvez o Sport tenha uma chance maior, com ele tendo esse desempenho. Aí agora corta para o momento onde ele assinou esse pré-contrato. Os empresários negaram, mas aquela coisa, então, negócio, eu acho que seria surpreendente se algum empresário, não, infelizmente, é verdade. Assim, me surpreenderia se, na verdade, todo mundo dissesse. Agora, sim, em algum momento, o Juba todo mundo tem rede social, ele vai se pronunciar e vai ver qual é. Estranho vai ser se ele passar 6 meses dizendo que não assinou pré-contrato, para no último dia ter esse pré-contrato o tempo todo com o Bahia. Mas também, se for o caso, ele continuar jogando bola, também tem problema, não. Só seria ruim porque ficaria uma novela, porque se ele não tem pré-contrato, significa que o Sport continuaria insistindo. A gente deu mais uma proposta, ele não quer. Mais uma proposta, não quer. Pô, se o cara tem pré-contrato, acabou. Não precisa ficar dando proposta para o cara o tempo todo. E nesse cenário, ele continuará ganhando o salário que ele tinha no Sport. Né? O problema, nesse caso, para o Sport é o seguinte. Na hora que ele assinou um pré-contrato com o Bahia, acabou a barganha de negociar um contrato que resta apenas 6 meses com mais de um clube. O Bahia está interessado, o Vasco está interessado, o Botafogo está interessado, o Cruzeiro está interessado. Mesmo sendo um período bem curtinho, você poderia negociar para conseguir um valor minimamente aceitável para um período tão curto. Ano passado, nesse cenário, o Sport conseguiu 2 milhões e 700 mil reais com o Maílson. E que a gente estava até achando que seria pouco agora. Por exemplo, a gente já tem debatido algumas vezes que se a proposta fosse essa, de 2,7, que seria melhor Juba ficar até o final. Ocorre que, com esse pré-contrato, não tem mais isso. É só o Bahia agora. O Bahia é o único elemento que pode pagar esse valor ao Sport. Porque se o Botafogo pagar, vai ser um rolo de Juba com o Bahia, né? Já está pré-contrato com o Bahia, como é que vai jogar no Botafogo? Aí o Botafogo teria que se resolver com o Bahia também, enfim. Então, nesse momento, é só o Bahia que teria que pagar. Não faço a menor ideia se o Bahia vai pagar 2 milhões e 700 mil reais. Eu só estou dando esse valor porque, para lembrar o que nós falamos aqui, que supondo que o valor fosse esse, a gente disse que era melhor ter o jogador. Certo? Lembra disso, não é? Lembra, Fred? Então, assim, nesse momento, se o Bahia chegasse com esse valor, a gente já tinha dito aqui no Pod, estou dizendo que o Sport não vai aceitar, não é isso. Nós está dizendo que no Pod já foi debatido que por esse valor é melhor ter jogador. E por isso que eu acho que é melhor ter jogador. Agora, eu acho que será difícil essa permanência. Na relação à torcida, eu acho que a torcida deveria ser, ou parte dela, pelo menos, se for a maioria, o resto pode até. É impossível que não vai ter queixa. Mas se boa parte da torcida conseguir entender essa relação profissional que o Juba terá até o final, se ele permanecer, eu acho que seria melhor. Agora, não é comum, quando isso acontece, de que o jogador fique no clube. Não é muito comum. Geralmente o cara sai. Aí, se for para sair por um valor que a gente achava que era pouco, seria ruim para o Sport. Se for por jogadores, o presidente já tinha sinalizado que não era interessante fazer por troca, sobretudo troca de jogadores que estavam acionando o Juba. Tipo, não era o Flamengo querendo fazer troca, não era o Palmeiras fazendo troca. Eram elencos com mais. Eram elencos piores, em relação a esses dois que eu citei, querendo fazer troca, ou seja, que talvez não fosse tão interessante para o Sport. Mas talvez em algum momento vai ser. O achômetro, tem um pouco de achômetro, né, Fernando? Achômetro. Por não ver isso acontecer de forma constante, o jogador assina o pré-contrato e permanece até o final do contrato no time, isso eu não vejo muito, não. Então, acho difícil que vai acontecer. Seria o ideal. Não estou falando para a carreira de jogador, ideal será jogar no Bahia, tanto é que ele assinou com o Bahia, mas a partir de 1º de setembro. No viés do Sport, seria ele permanecer. Se ele sair, entre dinheiro e jogadores do Bahia, eu não sei. Mas, assim, tratando já como verdade, porque o GE manteve a informação, isso aconteceu outras vezes. Futebol é isso, aquela questão de luz que não, o próprio cara negou e no final era. Pô, faz parte do jogo. Tratando como verdade, isso aí, a bomba está no colo do Sport para o Sport desarmar. É o que o Sport quer.
Aí o primeiro passo será saber o que o jogador quer. Só, tu quer ficar até 31 de agosto jogando com a gente? Aí diz, quero. A Vera, então, tá resolvido. Se for isso, tá resolvido. Ele saindo de graça, mas para o Sport teria um jogador muito útil durante 2/3 da Série B. Estava resolvido. Se o jogador falou que quiser, ó, depois da Copa do Nordeste do Pernambucano, até porque vai disputar o título, talvez o jogador quer isso, eu quero sair, aí é uma bomba para o Sport desarmar, que aí, ó, e aí? Vai pegar um trocado do Bahia por esses 6 meses, vai pegar algum jogador do Bahia ou vai ficar com um jogador insatisfeito? É uma bomba para desarmar. Eu ficaria com o jogador insatisfeito, tá, Cássio?